A paz do Senhor a todos. Irmãos, nestas mensagens nós estamos dando aos irmãos uma pequena explicação sobre como começou a nossa igreja. E eu parei na última mensagem explicando que a Santa Vó Rosa já havia levado 200 pessoas, mais ou menos, que estavam se agregando a ela, ao bispo Ermaldete, para um salão, para iniciarem propriamente a nossa igreja. E o irmão bispo então quis registrar a igreja. Mas como Jesus já estava orientando a Santa Vó Rosa em tudo, o bispo então perguntou para Jesus através do dom da Santa Vó Rosa, porque Jesus usava o dom dela, um dom extraordinário, e através do dom dela, do corpo dela, ele falava com os outros dois da direção, os orientando e dando todas as ordens para que a igreja fosse firmada na verdade, unicamente na verdade. E Jesus então disse que o nome de nossa igreja seria Igreja Apostólica, em homenagem aos santos apóstolos do passado. E também Jesus mostrou logo no início para a Santa Vó Rosa, porque ela estava pregando, assim como diversas diaconisas que ali estavam ajudando também pregavam, porque já começou logo alguns cultos domiciliares em bairros aqui em volta da Grande São Paulo. E a Santa Vó Rosa também estava cumprindo escala de pregação. E ela então foi pregar aqui num culto domiciliar, num bairro bem próximo aqui do Tatuapé. E Jesus então permitiu que ela realizasse um grande milagre, porque ela estava enfrentando uma grande luta, porque Jesus mostrava as coisas para ela, ditando normas. E ela então implantava aquela lei, porque era vontade de Jesus. E alguns dentre o povo não aceitavam, a criticavam e chegavam alguns até a sair da igreja, porque não entendiam que as ordens que ela dava não era propriamente uma ordem que surgia nela como pessoa, mas era uma ordem que vinha do céu. Era Jesus que mostrava para ela o que era necessário fazer. E para poder honrá-la e também para que todos percebessem o poder que ela possuía. Porque Jesus, ao usá-la, já transferiu para ela um grande poder. Inclusive, se revelava a ela constantemente, conversava com ela pessoalmente, ela ouvia ele falar e conversava com ele em aparições maravilhosas. E também, no momento em que os três da direção se punham a orar para poder resolver os primeiros problemas que iam surgindo em nossa igreja, Jesus, para falar com o bispo Ermaldete diretamente, ele então vinha do céu, levava a Santa Vó Rosa para o seu trono e no mesmo instante voltava e usava o corpo dela, o dom dela, a voz dela para falar com os dois da direção. E então o dom dela já estava sendo executado de um modo extraordinário. Ela já era poderosíssima. E para provar isso ao pequeno grupo que estava começando a formar a nossa igreja, Jesus deixou que ela realizasse um grande milagre num dos cultos domiciliares onde ela foi pregar. E ela lá fez a reunião, o culto, pregou, fez a oração final e depois era hábito e costume, o bispo Ermaldete sempre fizeram isso
no início da nossa igreja. Quando terminava a reunião, antes de despedir o povo, o pregador dava oportunidade àqueles que desejassem a imposição das mãos. E então aqueles que queriam a imposição das mãos tomavam os primeiros bancos e o pastor então ordenava que fizessem uma fila e iam até perto do pastor ou do pregador. No caso, naquela reunião era a Santa Vó Rosa que estava pregando. E ali o pregador punha a mão na testa e dava a bênção com a imposição das mãos. E a Santa Vó Rosa fez igual, porque ela tinha pregado naquela reunião. E acontece que naquela fila puseram um moço que nunca havia enxergado, não enxergava de nascença. Era deficiente visual de nascença, nunca tinha enxergado. E ele já estava com bem mais de 20 anos. E naquele bairro todos o conheciam como uma pessoa que não enxergava, porque ele nunca enxergou até aquela data. Mas na hora que a Santa Vó Rosa colocou a mão sobre a cabeça dele e lhe deu a bênção, logicamente ela, com muito amor, porque ela tinha um amor muito grande por todas as criaturas. Era um dom natural, o amor que ela possuía em seu espírito. E quando ela orou, aquele moço enxergou, ficou curado. E aquilo chamou muita atenção daquele povo que lá se reunia. E depois, quando ela conversou com Jesus, numa das aparições dele, ela então perguntou: mestre, o Senhor me deu este poder de fazer milagres? Ele disse: eu dei, a minha serva tem esse poder em larga escala, e é esse dom de milagres que eu vou usar na minha igreja para curar todos aqueles que merecerem a bênção, a cura e o milagre. Eu darei a eles a cura, mas através do teu dom, um dom natural e um dom precioso que eu dotei o seu espírito de realizar milagres, sinais e prodígios. E ele disse: eu deixei a minha serva curar aquele moço, em primeiro lugar, porque aquele moço merecia. Ele é muito piedoso, crê muito em mim e ama muito a minha mãe, tem muita fé em Maria Santíssima. E em segundo lugar, eu deixei acontecer o milagre para provar o poder que reina no teu próprio espírito, para que todos creiam no teu grande poder, porque se faz necessário que todo apostólico creia muito no teu poder, minha serva, para poderem também crer em mim, para aceitarem as ordens que eu transmitirei sempre através da tua pessoa. E Jesus, depois que deu essa explicação a ela, disse: entretanto, nunca mais pregarás e nunca mais orarás com a imposição das mãos. E ela então perguntou, porque ela gostava de pregar. E ela disse: mestre, por que eu não posso pregar mais? Ele disse: porque a minha serva tem grande poder e muito amor pelos necessitados, e ainda não é hora de realizarmos os grandes milagres. Estes milagres instantâneos serão realizados, mas principalmente no final da obra da igreja, antes de ser arrebatada, para provar a toda a humanidade o poder glorioso que está com você, minha serva, e que está com esta igreja. Porque a tua pessoa e esta igreja formam um só coração. Esta igreja nasceu do céu quando você, minha serva, surgiu na terra, nasceu junto com você. E o teu poder é enorme e assim também será o poder glorioso desta minha igreja. Mas os grandes milagres instantâneos, para chamar a atenção de grandes multidões, serão realizados
mas para o fim da obra da igreja, um pouco antes de arrebatar o meu povo para o reino dos céus. Então notem, irmãos, eu quis dar esta explicação para que vejam os méritos da Santa Vó Rosa, desde o início desta obra, e a humildade que ela sempre possuiu. E aliada ao grande amor, Deus a dotou de dons extraordinários, de virtudes gloriosas. Foi por isso que ele pôde ir preparando-a para torná-la no outro Consolador da sua promessa. Mas eu digo também que ela enfrentou, irmãos, grandes lutas, porque o poder das trevas nunca se conformou com a obra apostólica desta igreja profética. E sempre lutou, e luta, e lutará até o fim, porque a nossa igreja o incomoda. Porque são milhares que vão se convertendo à fé apostólica e vão largando dos vícios, vão deixando dos pecados, vão merecendo o batismo do Espírito Santo, vão merecendo a salvação, vão sendo religados a Deus, porque religião tem essa missão, religar a criatura ao seu Criador. E esta igreja prega a verdadeira religião, o verdadeiro evangelho do reino do céu, que foi revelado à Santa Vó Rosa diretamente por Jesus. E depois continuou assim, na época em que ela subiu ao Pai, foi coroada Consolador, mas deixou na terra a nossa garantia, que foi a formação do seu sucessor, nosso santo profeta, irmão Aldo. Mas notem, irmãos, que no início tentaram até sequestrá-la. Pessoas que não se conformavam. Como esta igreja que surgiu do nada está crescendo? Tem tanta gente, tantos adeptos, novos convertidos, e havia muita perseguição e muita inveja contra nós, e chegaram até a tentar sequestrá-la. Mas o poder de Jesus sempre com ela, a Virgem Maria Santíssima junto a ela, então não conseguiram realizar esses objetivos de querer prejudicá-la, mas tentaram. E muitas lutas, irmãos, ela enfrentou. Outra luta que ela teve que enfrentar, porque Jesus mostrava para ela que ele nunca tolerou o fanatismo. Porque uma pessoa fanática, muitas vezes, se torna até falsa. Porque inventa que tem visão, inventa que tem poder, inventa que é profeta quando não é. E isso prejudica demais a igreja. E a própria pessoa, irmãos, está pecando. Porque ou é fraqueza do cérebro, ou é orgulho no espírito. Se ela der margens a esse costume, ela acaba, além de fanática, se torna uma pessoa inconveniente na igreja. E Deus não pode tolerar pessoas assim no meio do seu povo. E a Santa Vó Rosa tinha muita misericórdia de tais pessoas, que tinham um certo fanatismo, já vieram para a nossa igreja com certos hábitos inconvenientes. E ela, então, falava francamente para a pessoa. E dizia, você não tem poder nenhum, você nunca foi profeta e nunca será. E todas essas ideias que você criou é da sua cabeça e não vieram de Deus. Então você tem que se arrepender e largar desse hábito para você ser filho ou filha de Deus verdadeiro. Notem a luta que ela enfrentava, porque muitos não concordavam com ela, mas ela sempre precisou usar da sinceridade, usar da verdade, para poder formar esta igreja nos moldes da igreja apostólica primitiva e de acordo com as orientações de Jesus.
Prezados irmãos, eu agradeço muito a atenção de todos e convido que estejam conosco na próxima semana, neste mesmo horário, onde eu darei continuidade a estas mensagens, esclarecendo a missão de nossa igreja e também, em resumo, o ministério da Santa Vó Rosa como consolador e do profeta Santo Irmão Aldo como supremo pastor dos tempos do fim. Eu rogo a estes santos, a Jesus e a Virgem Maria, que os abençoe.